Problema da parada, dupla, Igor e Ketson. Primeiramente, antes da gente falar do problema da parada, temos que ver quais são os problemas existentes na teoria da computação. Então vamos ver, né, os três problemas que vão definir o problema da parada. Primeiro, tem o problema decidível, quando uma máquina de Turing sempre para qualquer entrada. Também tem um problema não decidível, que é todo o resto, são todos aqueles que não são contemplados nos problemas decidíveis e nos parcialmente decidíveis. E como podemos provar que um problema é não decidível? Existem duas formas. A primeira é provando A mais B, que é o problema não decidível. A segunda forma, é reduzindo os problemas. Quando você tem um problema A e já sabe que ele não é decidível, e você quer provar que um problema B é não decidível, basta reduzir B até chegar em A. Se conseguir, significa que o problema B não é decidível. Aqui tem um exemplo de uma prova que colocamos. Dado uma máquina de Turing M com um alfabeto de entrada sigma e um string W que pertence a sigma, a computação de M com a entrada W vai parar, né? Então, qual é o problema que eu quero verificar? Qual é o problema que queremos verificar nesse exemplo? O problema é que se eu colocar W na entrada M e M vai parar, então para a gente conseguir provar o problema é não decidível, ou seja, que existe alguma entrada W que vai fazer a máquina M rodar infinitivamente. Então vamos usar a prova por absurdo. Primeiro temos que assumir que esse problema é decidível, então que ele vai parar e aceitar ou rejeitar. Uma vez que eu assumo que o problema é decidível, essa suposição me leva a uma contradição. Então significa que a suposição não é decidível. Então o problema que eu queria verificar também não é decidível. Então como eu posso fazer isso com máquina de Turing? Então com cada símbolo, com cada símbolo e codificação aqui na tabela, vamos começar a transformar essa string W, né? Cada zero dessa string separa os componentes de transição. O QI é o estado atual que eu estou. O X é o símbolo atual que chegou na transição. O QJ é meu estado de destino. O Y é o símbolo que eu vou substituir pelo X. E o D é a direção que eu vou seguir da fita, se é esquerda ou direita. E eu sei onde começa e termina uma transição, né? Vamos supor, duas transições têm que ser separadas por dois zeros consecutivos, né? Aí ficaria dessa maneira aqui. E no início e no fim de cada fita de entrada devem ter três zeros consecutivos, desse jeito aqui. E dessa forma a gente representa uma máquina de Turing inteira só com zeros e uns. Voltando para a parte da prova, a gente queria provar que se a gente colocar um W na entrada M, esse M vai parar. Então, a gente pode representar essa cadeia de binários como Rm. Seguindo a prova por contradição, vamos assumir que existe uma máquina de Turing H que soluciona o problema da parada de M. Essa máquina H ela só aceita entradas onde a cadeia seja composta por uma representação de M, ou seja, Rm, seguido de uma cadeia W. Além disso, se a gente colocar W na entrada da máquina M, ela tem que parar, aceitando ou rejeitando. Se a entrada de H for RMW, e ao mesmo tempo, se eu colocar W na entrada de M, M vai parar de alguma forma. E H vai parar para aceitar. Parar e aceitar. Assim, se uma dessas duas condições não forem satisfeitas, H vai parar e rejeitar. Então, a máquina H ela sempre vai parar. Agora, queremos encontrar uma contradição. Para isso, a gente vai supor uma nova máquina H', que ela é igual a H, porém as saídas são trocadas. Se H aceita, ela rejeita. Se H rejeita, ela aceita. Agora, se a gente combinar esse H' em outra máquina, por exemplo, uma nova máquina D, que vai receber a representação de M, Rm, e que é uma máquina que a gente vai provar, por absurdo, que ela não é decidível. No caso, a gente tem que usar a galinha para construir D, mas o D ele só recebe RM e o H' só recebe RMW. E esse W vai ser a entrada da máquina M. Então, se a gente, antes de começar a computação de H' fizer uma cópia desse RM, aí a gente vai virar
RM, RM, e assim ele vai ser aceito em H', e a H' vai poder testar RM na entrada M. E dependendo da saída de H', a gente adapta a máquina D para trazer duas respostas. Se a galinha rejeita RMRM, então D vai rodar indefinidamente. Mas se a galinha aceitar RMRM, D vai parar. Agora, seguindo o raciocínio de a galinha, a gente viu que se colocar W em qualquer máquina M, no caso, agora WRM, e M parar aceitando ou rejeitando, a galinha vai parar e rejeitar também. Mas se M rodar indefinidamente, a galinha vai parar e aceitar. Então, se M parar com a entrada RM, D vai rodar indefinidamente. Mas se M rodar indefinidamente com a entrada RM, então D ele vai parar. Logo, D ele pode receber a representação dela mesma, no caso RD. Fazendo isso, a gente vai colocar RD na entrada D. Então, D vai fazer uma cópia de RD e vai virar RD. E essa cópia, ela vai entrar em H', e se D parar com a entrada RD, D vai rodar indefinidamente. Mas se D rodar indefinidamente com a entrada RD, então D vai parar. E é aí que está a nossa contradição. Se a gente colocar RD na entrada D, vai virar um loop infinito, porque a galinha sempre vai testar RD na entrada D, e com isso vai rodar infinitamente. D deveria parar. Mas, de acordo com a saída D, se D parar com a entrada RD, então ele tem que rodar indefinidamente. E por causa desse conflito, aqui a gente tem a nossa contradição. Por isso, podemos concluir que o problema da parada é indecidível.